Meus amigos, tudo bom? Bem-vindo aí a mais um momento aí de estudo da nossa lição. Eu vou começar pela rede semântica, tá certo? As 4 palavrinhas que eu escolhi ontem, que a palavra principal é planos. Então aí as palavras que eu escolhi, renúncia. Eu acho que para a gente seguir o plano de Deus, a gente tem que renunciar muitas das vezes os nossos planos. Eu coloquei escolhas, porque todo dia a gente toma escolhas, faz escolhas, melhor dizendo, e aí é importante essas escolhas que a gente faz ser também pedido e orientado pelo Senhor. Outro aspecto é limites. A gente precisa entender que tem que ter limites. A gente aconselha as pessoas, mas não julga. Como é que a gente faz isso? Estabelecendo limites. E também na nossa vida, a gente tem limites. A gente precisa entender que tem parte que só Deus vai fazer. E também eu coloquei que a gente precisa de decisão quando fala sobre plano. Eu preciso decidir quem vai governar a minha vida. Quem é o meu Senhor? Sou eu mesmo ou é Deus? Então eu preciso tomar essa decisão. Então, na minha rede semântica, as 4 palavras que eu coloquei foi renúncia, escolhas, limites e decisão. Tá certo? Você pode botar aí no singular ou no plural. E as suas 4 palavras, compartilha aí também. Meus amigos, toda lição bíblica que leva para Jesus e a sua vida como modelo, eu acho ótimo. Porque Jesus nos ensinou bastante. Por exemplo, o único método de evangelização que existe, embolou a palavra, né? O único método de evangelização que existe é o de Cristo. É a evangelização pela amizade. Então, ele é o nosso modelo. E se você for olhar, Jesus quando veio à Terra, ele veio perfeito, sim. Mas ele não veio para julgar, discriminar as pessoas. Não foi essa a obra de Cristo. Olha, por exemplo, o que ele disse a Nicodemos, lá em João, capítulo 3, verso 17. Ele diz assim, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para condenar, mas veio para quê? Salvar. Que bonito, né? Ainda também em Mateus, por isso que eu citei 5,17, ele diz, não pense que vim o quê? Abolir a lei e os profetas. Eu vim para cumpri-la. Então Jesus disse, eu não vim para abolir nada. Eu vim para cumprir e ensinar como era o certo. Porque estava uma bagunça. O fariseu dizia uma coisa, dizia que era o certo. E na verdade eles viviam uma vida, um cristianismo falso. Jesus até muitas vezes se referiu para que eles se afastassem da religião dos judeus, dos fariseus, tem isso até na lição. Por quê? Porque de fato ela prejudicava as pessoas. Apenas teria mais sede de água que elas estavam buscando em uma cisterna vazia. Que forte isso, né? Às vezes a gente está seguindo, amigos, uma religião vazia. Às vezes a gente está em um lugar que o que a gente ouve, o que a gente prega, está se tornando vazio, não preenche nada. E é aí que está na hora de eu avaliar a minha vida. Será que o que eu estou fazendo na minha vida, o meu cristianismo, não é só um cristianismo aparente, que não está mudando nem a minha vida, imagine de outros? Então eu preciso ter um cristianismo real, vivo, e pedir a Deus que me ajude para que eu seja um cristão verdadeiro. Em vez de se motivar pelo egoísmo, o juiz divino é motivado pelo profundo amor que tem como objetivo salvar as pessoas. Esse era o foco de Jesus. Salvar pessoas, não julgar pessoas. Jesus queria que o povo se convertesse. Então por isso que ele comeu junto, esteve com as pessoas. E olha, sabem quem mais Jesus bateu? Em quem conhecia a verdade e não seguia. Aqui tem uma coisa para nós. Muitas das vezes, amigos, quem é da fé, quem conhece a verdade, a gente tem que puxar a orelha. Já viu aí um pastor que ele fala assim, você não é crente não. E é isso mesmo. Tem muita gente que está na fé, mas faz errado. Você lembra lá de Paulo, as porradas que ele dava no povo de Coríntios? O camarada tinha relação com a mulher do pai dele, que não era mãe, mas o pai já era casado de novo. Faziam coisa errada, a Santa Ceia, saíam comendo tudo na frente e deixavam o povo com fome. Quem é de casa tem que ter puxão de orelha. Quem conhece a verdade, a gente tem que chamar um pouco mais a atenção. Agora, quem está vivendo, meu amigo, uma vida errada, distante do Senhor, se você vai só ali puxar a orelha, você está mais colocando ela para o erro. É chegar para uma pessoa que fuma e diz assim, o cigarro faz mal. Não, o melhor exemplo que eu dou a ele é não fumando. E depois eu tenho que ir me relacionando e vendo, porque tem muita gente que faz pelo vício, mas não conhece realmente os malefícios. Então eu vou avisar, não julgar. Lembre-se disso. Estou falando muito isso essa semana. Não julgar, mas avisar. E eu penso que Jesus ele fazia isso. Ele avisava do caminho de erro
Porque a Bíblia até diz, ó, se você deixar o ímpio no caminho de erro, o sangue dele cairá sobre si. Então você tem que avisar, amigo, só há um caminho de salvação. E Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Apresentemos então, amigos, o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. As únicas pessoas a quem pode ofender são aquelas que escolhemos não enxergar suas necessidades. Então, amigos, muitas das vezes a gente esquece das necessidades das pessoas e só entra com julgamento. Olha lá, tá pedindo porque escolheu pedir, prefere mais pedir do que trabalhar. Já viu gente falar isso? Não, amigos, nosso papel não é julgar. Se você não pode ajudar, não ajude. Mas se puder ou ver alguém ajudando, não jogue ali para ele uma pedra de tropeço. Claro que tem gente que sabe que é errado. Aí eu tenho que avisar ele do caminho de erro e avisar quem está ajudando ele a se manter no erro. Mas a gente não pode deixar de fazer o bem e amar as pessoas. Viva a verdade, viva o verdadeiro cristianismo e siga o modelo que é Cristo Jesus. Oremos então. Querido Deus, ó Pai, nos ajude, Senhor, a seguir a Tua vontade, a fazer da Tua forma, Senhor, falar das Tuas verdades bíblicas, mas tudo com amor. Não é fácil, Senhor, por isso santifica as nossas palavras, a nossa vida, para que a nossa vida pregue dessa verdade e depois as nossas palavras. Nos dê um bom dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos, e continue junto conosco aí durante essa semana. Amanhã a gente vai ter aí também o nosso devocional, que agora vai ser, né? A gente tá planejando aí para ser às 6 a partir de julho, tá certo? Então o nosso devocional, que ainda vai ser mantido às 7 horas, vai falar sobre a lição de pequeno grupo de jovens, tá bom? E aí eu vou deixar aqui o vídeo também sobre as mudanças do canal a partir do mês de junho e depois julho, tá bom? Um abração, tchau, tchau, queridos!